Olá, eu sou Carlos Sardinha e ajudo famílias a educarem seus cães de forma simples e prática, tá? Eu sou adestrador de cães e já treinei centenas de cães, consegui ajudar centenas de famílias. E hoje eu vou trazer um pouquinho do meu conhecimento, compartilhar ele com vocês. Hoje sobre o vídeo é sobre manejo de filhote, tá? Primeiramente quando a gente fala em filhote, né, ou qualquer outro cachorro, idade, né, no caso, a gente tem que pensar primeiramente como está a saúde do animal. Então a gente tem que fazer um acompanhamento com um veterinário, né, usar todas as dicas que o veterinário der, a vacinação, vermífugo, a parte de alimentação. Então primeiro a gente tem que se preocupar diretamente com a saúde do animal, tá? E depois a gente cuida da parte comportamental, tá? De educação, né, adestramento e tudo mais. Então, as pessoas que podem ajudar são os profissionais que realmente estudam o adestramento, estudam a parte comportamental de cães. Então, eu vou aqui orientar um pouquinho vocês. Se você tem um filhote ou pensa ter um filhote, acompanhe o nosso vídeo que eu vou dar algumas dicas importantes, tá? Para você não ter problemas no futuro, tá? Eu sou que eu passei por isso. Na época eu não era adestrador e adquiri uma cachorra cadela da raça pastora branca suíça. Inclusive ela está aqui no quadro aqui, ó. Isso aqui foi um presente de uma cliente minha, tá? Então quando ela era filhotinha, a Milady, eu errei muito com ela. Eu não tinha orientação, tá? E achava que estava fazendo certo. E é normal, com certeza você aí também ocorre esses tipos de erros, tem esses tipos de erros. Eu lembro de um dia que eu estava em casa e ela tinha acabado de chegar em casa, né? Hoje eu entendo o porquê. E a primeira noite ela começou a chorar, e aquilo, eu preocupado se ela estava passando mal. A hora que ela chorava eu ia lá e dava atenção para ela, aí procurava botar brinquedinhos perto, esquentava uma água para poder aquecer ela, não sabia se ela estava sentindo frio ou não. E toda hora a frequência daqueles choros estava aumentando. Cada noite ou cada dia que passava aumentava. Porque hoje eu entendo o porquê disso, né? Hoje eu entendo que eu estava recompensando aquele comportamento dela chorar, e toda vez que ela chorava eu ia lá e dava atenção para ela. Então ela aprendeu que chorar, eu voltava lá e dava atenção, falava com ela, brincava, dava atenção e tudo mais, botava ela um pouquinho para dentro de casa. E comportamentos de chegava, pegava no colo, né? Isso tudo alimenta alguns comportamentos na frente, que eu vou falar sobre isso. Então a gente deve pensar muito e ter um acompanhamento, uma diretriz com o adestrador, tá? A gente consegue ajudar bastante vocês a não ter esse tipo de erro, né? O primeiro erro, na verdade, não é nem na educação, tá? O primeiro erro que eu vejo muito acontecer é uma família querer adquirir um cachorro. Ela geralmente, por exemplo, você deve estar escolhendo, esse pastor aqui branco é uma raça muito bonita, então eu vou adquirir um pastor branco. Mas cada raça tem uma característica, né? Cada raça tem uma característica e você tem que conhecer a raça para saber se aquela raça se adequa à sua família, né? O quanto você tem tempo para se dedicar. Por exemplo, imagina uma família que não tem tempo, trabalha muito, né? Se dedica muito ao trabalho, à vida e tudo mais, e mora num apartamento e adquire um filhote de Border Collie, tá? É um cachorro com bastante energia, né? Geralmente são cachorros que têm muita energia, precisa de dedicação, de gasto de energia maior do que outras raças. E imagine o quanto esse cachorro vai ter problema por não estar sendo suprido as necessidades dele. Então eu vou falar um pouquinho à frente aí quais seriam as necessidades, mas já falei aqui que seria o gasto de energia, uma delas. O que eu entendo de necessidade eu chamo de 5 pilares, tá? 5 pilares essenciais para a vida de um cão, seja ele filhote, adulto, seja o que for. E é isso que eu utilizo para equilibrar os cães, tá?
Então, essa família que adquiriu um Border Collie com certeza vai ter problemas, porque não tem tempo para dedicar ao cachorro, o cachorro fica mais tempo em casa. Então, naturalmente, tá, o cachorro vai trazer problemas de latidos excessivos, de destruição de apartamento, tá? Isso é normal. Mas, então, dentro da ninhada, inclusive, daquela raça específica, o adestrador consegue selecionar, o adestrador ou o criador, um cão daquela ninhada, um filhotinho daquela ninhada, que é adequado à sua família. Por exemplo, numa ninhada que nascem 8 filhotes, tem um que é mais agitado, que é mais dominante, tem outro que é mais submisso, tem outro que é meio termo. Então, quando a gente adquire filhote, a gente também, além da raça, a gente tem que pensar nisso. Qual é o cachorro daquela ninhada que eu quero para mim? Eu quero um cachorro agitado? Eu tenho tempo para me dedicar? Eu quero um cachorro mais tranquilo? Então, o criador, com certeza, um criador sério consegue identificar isso, tá? Mas, caso você queira uma ajuda de um profissional, só procurar um adestrador de sua confiança, com certeza ele vai conseguir escolher um filhotinho daquela raça que você quer, ideal. Então, vamos lá falar um pouquinho de filhote, né? Isso a gente está pensando que você já esteja com filhote ou vai adquirir o filhote. Ele tem uma janela de aprendizagem, né, que ele vai até o 4º mês de vida. Então, por isso que a maioria das pessoas também falam que é essencial o filhote ficar junto com a mãe, né, até os 3 meses, porque é nessa janela de aprendizado que ele vai aprendendo com a mãe, com os pais, o que deve e não deve fazer. A própria mãe dá umas corrigidas nele, ele faz algo errado, aí a mãe vai, pega no pescoço, dá umas mordidinhas aqui no pescoço. Ela está corrigindo, está ensinando a ele o que ele deve fazer e não deve fazer. Então, por isso que é essencial, mas dificilmente um canil fica com um cachorro até essa idade, né? O canil ele quer que a despesa já seja assumida muito rápido pelo proprietário. Então, o canil com 45 dias, 60 dias, já está entregando o filhote. Tá? Vamos pensar também não só em cachorros que são vendidos, tá? Mas, por exemplo, cachorros são adotados, né? Uma cadela teve prenha, coisa e tal, quem está cuidando daqueles filhotes está prestando um serviço, né, zelando pela vida dos filhotes, e quando o cachorro desmama, deu os 45 dias, vacina, coisa e tal, já procura uma família para poder adotar aquele filhote, né, natural. E a responsabilidade da educação daquele filhote passa a ser da família que está adquirindo, né? Então, imagine que um filhote tenha um livro, tá? Várias páginas, só que estão todas em branco, tá? Então, é essa janela de aprendizagem, até o 4º mês. Então, a gente vai preenchendo e escrevendo no livro do cão, daquele filhote, o que a gente quer dele do futuro, e a gente consegue direcionar o filhote e treinar ele para isso, tá? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo de cães guias. Cães guias, para serem treinados, eles começam treinamento com 2 dias de vida, tá? A gente começa a fazer parte de sensibilidade, de socialização do filhote. Então, isso deixa cachorros que lá na frente não vão ter medo, né? Agora, falando de cão pet, você, a família, é responsável por dar aquela criação. Então, se você escreve nas páginas deles que estão em branco, isso fixa na cabeça do cachorro, incrivelmente, porque é como se fosse assim, até o 4º mês eu vou escrever nessas páginas dos livros que estão em branco, eu vou escrever de caneta. E após o 4º mês, eu vou escrever de lápis. Tá? De lápis é mais fácil apagar e reescrever. Até o 4º mês é mais difícil, né? Eu posso rasgar a página e tudo mais, então são mais complicados. Então, por isso que você precisa de uma ajuda de um adestrador para te orientar o que deve fazer ou não fazer. Voltando à história, por exemplo, da minha cachorra, se eu tivesse essas orientações que eu vou passar para você aqui nesse vídeo,
seria uma cachorra que não teria medo de fogos, por exemplo, tá? Ela, até pouco tempo atrás, né, tempinho atrás, ela tinha medo de fogos, de ficar ansiosa, nervosa, não chegava ao extremo, mas tinha medo de fogos. Então, após eu comecei a trabalhar ela e tudo mais, mas se eu faço esse trabalho lá com o filhotinho? Às vezes as pessoas acham que adestramento é somente aquele adestramento de senta, deita, fica, né, dá patinha. Só que as opções que nós temos de adestramento é muito grande, é enorme, tá? Seja adestramento pet, adestramento de alta performance, educação de filhote, treinamento de cão-guia, treinamento de cães de esporte, treinamento de cães de polícia. Então, existem muitos treinamentos que a gente consegue, e a gente consegue trazer um pouquinho desses treinamentos, por exemplo, de esporte, de cães de polícia, para com pet. Então, você imagina um filhotinho que está com a página em branco, eu boto um sonzinho de fogos bem baixinho e vou alimentando ele. Né? Vou dando um petisco, vou dando uma ração, ele gosta muito de ração, então bem baixinho e longe dele. Então ele já vai conhecendo aquele barulho de fogos, tá? Com uma coisa boa acontecendo, que aí ele está comendo. Então ele vai associar aquele barulho a coisa boa, aquele barulho a coisa boa. E aos poucos a gente vai aumentando e vai aproximando aos poucos, tá? Quando eu falo aos poucos, a gente tem que ver o quanto esse filhote é sensível. Por isso que é importante a ajuda de um profissional, né? Tem cachorros que se aproximar aos poucos pode demorar um dia, mas tem outros que vai demorar um mês. Então a gente tem que ser sensível a conhecer o filhote que a gente está trabalhando, tá? Ou educando. Então eu falei um pouquinho lá atrás sobre os 5 pilares que eu entendo que sejam importantes para a vida de um cachorro. Seja ele adulto, seja ele filhote. Então é muito importante a gente trabalhar a cognição. O que é trabalhar a cognição? Nossos avós, a gente vê às vezes os nossos avós trabalhando a palavra cruzada, né? Então está trabalhando a mente não está atrofiada. Você imagina um filhotinho que fica sozinho lá no canto dele, não tem o manejo certo, não faz esse trabalho que eu falei sobre socializar, ambientar ele com fogos, com barulho, não apresenta ele ao mundo, ele fica na bolha ali dentro do quarto, tá? Você imagina isso. Aí quando ele crescer, ele tem medo de fogos, tem medo de carro, tem medo de moto, tem medo de outros cachorros, de pessoas. Então, é nessa fase que a gente vai fazer algumas coisas para ajudar a esse filhote a não ter problema no futuro. Então, esse trabalhar a cognição nada mais é do que você trabalhar uma obediênciazinha, trabalhar a coordenação motora dele, fazer ele girar, fazer ele andar, seguir a sua mão, tá? Isso a gente vai trabalhar na mente. Outra parte importante é trabalhar um enriquecimento ambiental. Quando o cachorro filhotinho chega em casa, a maioria das pessoas chegam em casa e deixam a casa livre de acesso à casa toda, que o cachorro tem acesso. Não tem os limites, aonde ele pode ir, quando ele pode ir, como ele pode ir, né? O filhotinho ele decide a hora que vai, como vai, o que ele vai fazer. Isso não pode acontecer quando um cachorro chega na sua casa. Ele tem que ter um limite. Assim como a gente dá limite para os filhos, cachorro também é a mesma coisa. É muito ruim quando o cachorro decide por si só o que ele pode ou não pode fazer, tá? Então, a gente tem que entender que desde filhotinho a gente tem que dar esses limites. Então, quando a gente começa a enriquecer aquele ambiente onde o cachorro vive, para ele ter o que fazer, isso é muito importante, porque ele vai deixar de, por exemplo, roer seus móveis, vai deixar de rasgar o seu sofá, a sua cama. Por quê? Porque ali tem algo que ele pode fazer, tá? Que é mexer no brinquedinho interativo. Existem várias marcas aí no mercado. Eu, por exemplo, às vezes coloco uma garrafa PET pendurada, coloco ração dentro e a garrafa PET embaixo furada. Então, para ele comer a ração, ele tem que trabalhar a cabeça, está trabalhando na parte cognitiva. Ele está
tendo o que fazer para poder ganhar aquela comida. Se ele não meter a pata na garrafa PET, por exemplo, ele não vai comer. Ele tem que aprender a comer, tá? Então, além disso, né, na parte de enriquecimento ambiental, é importante que a gente adeque um manejo alimentar adequado. Como que a gente deve alimentar nossos cachorros? Você geralmente pega a ração, coloca lá no pote, e aí daqui a pouco olha lá, o pote está vazio, coloca mais, e a ração sempre fica à vontade para o cachorro. Você imagina um cachorro na selva, né? Um lobo, por exemplo, ele andando na selva e acha um coelho morto. Ah, que legal, minha comida está aqui, foi fácil. Dificilmente isso vai acontecer. Para ele comer uma carne fresca, ele tem que caçar, ele tem que ir atrás, ele tem que entender como que ele faz para pegar aquele animal para comer. E imagine a gente dando a comida à vontade, deixando ali à vontade. O cachorro, a caça está ali, está para mim, tá tranquilo, vou ali comer, tá fácil. Ele não está trabalhando a mente, a parte cognitiva. Então a gente tem que dificultar para ele. Tá? A alimentação, geralmente eu oriento aos meus clientes, tá? Desde que tenha também um acompanhamento veterinário, tá? Isso é muito importante, que seja disposta 3 vezes ao dia. E como que eu oriento os meus clientes para fazer isso? Escolhe uma faixa de horário, né? Por exemplo, de 6 da manhã às 8, de 1 da tarde às 3 da tarde, de 6 da noite às 8 da noite, e cada dia eu coloco num horário diferente. Um dia eu coloco 6 da manhã, outro dia 7h30 da manhã, outro dia 7 horas da manhã, e nos outros horários também a mesma coisa, eu vou intercalando. Filhote 3 vezes ao dia, é o ideal. Então, se aquele filhote come 300 gramas, cada refeição eu vou colocar 100 gramas, né, de refeição para ele, espero 20 minutos, ele comeu, ótimo, retira a vasilha, sempre retira a vasilha. Não comeu, retira a vasilha também. Ele tem que entender que aquela hora que você está trazendo a comida é a hora sagrada de comer, tá? Então, por isso é importante, a gente consegue equilibrar o horário, saber que horas que o cachorro vai fazer as necessidades dele, por exemplo, com os horários. Ele faz sempre 20 minutos depois que ele come, meia hora depois que ele come, 5 minutos depois que ele come. Então você consegue até treinar as necessidades no local, te ajuda. Então quando a alimentação é disposta direto, a ração pode oxidar, pode perder os nutrientes, pode atrair bichos, tá? Então não é legal, tanto para a parte comportamental, quanto da parte de saúde, quanto da parte de cabeça do cachorro. Não é legal você colocar disposta sempre a alimentação para o cachorro, sempre ter assim. Alimente sempre, não esqueça de alimentar, mas não deixe a comida disposta direto para o cachorro. Eu falei sobre trabalhar a parte cognitiva, né? São 5 pilares. Trabalhar a parte cognitiva, manejo alimentar, tá? Muito importante, que seria o segundo pilar. A socialização, que é o terceiro pilar. Então, socialização é você apresentar as pessoas, apresentar outros cães, mas desde que sejam cães sociáveis também. Não adianta eu querer apresentar um filhotinho para um cão que é agressivo, tá? Eu tenho que saber, conhecer como que é aquele filhote para estar apresentando. Então, quanto mais coisas você socializar o seu filhote, melhor. Eu vou socializar com barulho de fogos, vou socializar com barulho de moto, eu tenho uma moto, eu vou ligar o motor, vou levar o cachorro para dentro do carro. Então, a gente faz isso tudo apresentando coisas boas para ele. Na hora própria de alimentação que você escolheu para o seu horário, você pode fazer esse tipo de trabalho. O cachorro come muito rápido, assim, 5 minutinhos você treina do dia, você consegue se dedicar ao treinamento do seu filhote, né? Então, vou levar para dentro do carro, vou ligar o início, carro desligado. Botei dentro do carro, começa a alimentar, tudo mais, daqui a pouco liga o motor, aí alimenta. Então a gente consegue socializar ele com um monte de coisa, N coisas. Você pode botar ele lembrando aqui agora numa história, eu tive esse aqui é o Coron, esse Rottweiler aqui,
e eu tinha uma cadela também, e cruzei ele com essa minha cadela Rottweiler, e foram 9 filhotinhos de Rottweiler. Eu peguei esses filhotinhos, a comida deles eu fazia papinha e jogava como se fosse uma piscina, e cheio de garrafas PETs ali, e para eles comerem, eles tinham que passar por dentro das garrafas, estavam fazendo barulho, não estava uma comida fácil para eles tinham que batalhar. E além desses barulhinhos eu botava som de fogos, então eu socializei ele muito. Então hoje eu ainda tive contato com alguns cachorros, são cachorros muito bons, que não tem medo, são cachorros que são imponentes, sabe? Então isso para você levando para cão pet, que a gente ter cachorros que não tem medo, que passeiam na rua tranquilamente, isso é muito importante, tá? A maioria dos casos que eu pego, por exemplo, como trabalho para adestrar, são cachorros medrosos, são cachorros que passeiam na rua, que latem para outros cachorros, que latem para pessoas. Então, se você fizer esse trabalho de filhote, lá na frente você não vai precisar contratar um serviço de adestramento para consertar isso, porque você já está educando o cachorro a ter bons comportamentos. E socialização é um mundo, né? Você pode socializar ele com muitas coisas. Aí a sua imaginação é um mundo, é aberta. Você consegue apresentar muita coisa para cachorro, desde filhotinho. O quarto pilar é o gasto de energia, né? É muito importante. Quando o cachorro fica ocioso, fica em casa, sem fazer nada, ele vai procurar o que fazer, né? Ele vai destruir seu apartamento, vai comer o seu sapato. Então, mas gasto de energia, eu não posso gastar a energia do cachorro, porque eu não posso levá-lo para a rua, tem que esperar as 3 vacinas, né, e a vacina da raiva para poder ir para a rua. Sim, não pode levar para a rua, mas o gasto de energia, por exemplo, a brincadeira que eu falei lá atrás, sobre a garrafinha pendurada e o cachorro dando a patinha, isso cansa o cachorro. O cachorro tem o que fazer, ele fica brincando com a garrafa para tentar comer, e isso gasta a energia do cachorro, naturalmente vai gastar. Não é somente isso. Você pode brincar dentro do seu apartamento, do seu quintal, jogando uma bolinha, ensinando já ele o retriever, que é trazer a bolinha, por exemplo, ou qualquer brinquedinho. Jogou, buscou, tem um outro alimento aqui para recompensar, para ele poder trazer o brinquedo. O cachorro gosta de brincar, gosta de interagir. Isso vai aumentando um link entre você e o seu cachorro, tá? Esse, então, é o quarto pilar. Eu falei sobre trabalhar a cognição, manejo alimentar, socialização, gasto de energia e enriquecimento mental. Na verdade, eu já falei os 5, né? Já acabei pulando o número aí, mas eu citei os 5 pilares que eu acho que são o equilíbrio do cão. Seja ele filhote, seja ele adulto, mas se desde filhote você já tem esse ensinamento, já consegue direcionar ele para isso, você vai ter um cachorro muito bem equilibrado no futuro, muito bem educado, né? Então, uma outra dica importante que eu acho importante falar, você nunca associar o nome dele a uma bronca, tá? Isso a gente enfrenta muito isso nos casos que a gente atende de manejo de filhote. A pessoa, por exemplo, para brigar com o cachorro, né? Vamos dizer que um caso da minha cachorra, da Milady, ela pegou o meu chinelo. Milady, não faz isso, estou brigando com ela. O nome dela tem que ser associado sempre às coisas muito boas. Milady, toma aqui algo, toma aqui uma comida. Milady, aqui. Milady, festa. É sempre assim. A gente sempre que associar as coisas boas ao cachorro. Quando a gente associa a coisas ruins, as brigas e tudo mais, as correções, imagine lá no futuro, o cachorro foi para a rua, fugiu, né? E você chama. Ele aprendeu lá atrás no livro em branco que você preencheu, que está a caneta, que quando você chama o nome dela, nem sempre é recompensa, é felicidade. Ela olha para trás e será que vai ser recompensa ou vai ser correção? Né? Vai brigar comigo? Então para que eu vou lá?
Não vou. E o cachorro cada vez some mais. Então, isso, associar o nome a coisas boas, isso ajuda com certeza a muito treinamento lá na frente que a gente vai precisar. Então, mais para frente eu vou dar algumas dicas para vocês, eu vou fazer alguns vídeos aí. E caso você tenha também alguns vídeos, algumas dúvidas sobre adestramento e quiser mandar para mim para eu fazer um vídeo também esclarecendo algum assunto, manda que eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar a sua família, né? É isso que é o propósito de um adestrador. Outro treinamento muito legal para a gente fazer, é a gente treinar caixas de transporte para filhote. A gente alimentar o cachorro na caixa de transporte. Pô, mas vou deixar um filhotinho preso numa caixa de transporte? Quando a gente treina o filhotinho numa caixa de transporte, ele tem a caixa de transporte como algo muito bom, algo confortável, equivale a uma toca, né? Com o lobo, por exemplo, ele dorme numa toca, procura uma toca para se esconder. Então o cachorro gosta muito de um cantinho, né? Então a caixa de transporte é muito bom ter esse treinamento que te ajuda, por exemplo, a ter um cachorro mais tranquilo. Quando ele está na caixa de transporte, ele se sente bem. Ele, por exemplo, é um cachorro que é muito agitado e você treina e transforma a caixa de transporte em algo muito bom, ele tende a ficar tranquilo naquela caixa de transporte. Então a gente vai recompensando essa tranquilidade. O maior erro das pessoas, por falar nisso, né, em recompensar a tranquilidade, o maior erro das pessoas é justamente esse. Querer recompensar muito o filhote, brincar e deixar ele muito agitado. E lá na frente fala assim, eu quero adestrar o cachorro porque o meu cachorro é muito agitado. Mas olha o que ele fez no passado no ensinamento quando o cachorro era novo. Só agitando o cachorro, só agitando o cachorro, só agitando. Então vai ter um cachorro adulto agitado, porque lá no passado, no livro em branco, ele ensinou que o cachorro tem que ser agitado. Então, eu oriento muito no manejo dos filhotes, aos meus clientes, a recompensar o cachorro na calmaria. Meu cachorro está deitado ali num canto, pega um petisco, dá para ele, muito bom, garoto. Isso aí, ele não vai entender nada. Caramba, preciso estar sentado, deitado aqui quietinho na minha e estou ganhando petisco. Isso você começa a recompensar a autonomia dele, de estar tranquilo lá na dele. O cachorro não precisa ficar 24 horas em agitação. Isso traz muito problema lá no futuro. Então, quanto menos atenção você der, porque as pessoas costumam dar atenção ao cachorro, né, às vezes nas horas erradas, né? O cachorro, por exemplo, filhotinho, chegou o filhotinho, aí bota o filhotinho no meu colo. Muito bom, isso, é filhotinho, é bonitinho. Imagina um filhotinho de Rottweiler no colo, quando o filhotinho, é muito legal, muito bonito, legal. Mas olha o tamanho que ele fica. Só que você está ensinando ele o quê? Que colo é muito bom, colo é gostoso, é prazeroso. Isso, fica no colo que é bom. Aí esse cachorro cresceu, qual é a forma dele também? Um dos ensinamentos é ele pedir colo. É pulando nas pessoas, né? Então, as pessoas não querem um cachorro desse tamanho pulando nas visitas, por exemplo, tá? Porque o que você não quer para visita, você também tem que não querer para você, porque se ele pula em você, ele vai pular nas visitas. Ele não distingue assim, né? Nessa pessoa aqui eu posso pular, naquela dali eu não posso. A minha dona, quando ela está arrumada para ir para um casamento, eu não posso pular, eu só posso pular quando ela está com roupa comum, imagina? Cachorro saber diferenciar isso? Não sabe. Se ela pula com você com roupa normal de casa, quando você tiver com uma roupa de festa, por exemplo, o cachorro vai pular também. Então, a gente tem que saber o que a gente vai ensinar para o cachorro, de ter um cachorro ideal lá na frente, equilibrado, educado. Bom, espero que essas dicas tenham sido valiosas e vocês possam aproveitar daqui para frente a melhorar o seu comportamento junto com o seu cão, fazer com que seu cão seja aquele cão ideal, né, que você quer lá na frente.
acompanhem a gente aí no Instagram, no Facebook. Com certeza a gente vai postar mais vídeos, mais dicas aí. E espero poder ajudar vocês muito aí com essas orientações. E se vocês tiverem algumas dicas, algumas dúvidas para perguntar aí pra gente, né, de próximos vídeos, mande aí pra gente, que eu vou ter o maior prazer em poder comentar, em tirar suas dúvidas. Fazer um vídeo, por exemplo, exclusivo sobre o tema que você pediu para fazer, tá? Forte abraço aí, eu sou Carlos Sardinha, adestrador de cães. É um maior prazer poder ajudar as famílias aí a melhorar o comportamento.